Hoje vamos falar sobre uma mentira dos números do imobiliário. Sim, é uma mentira dos números que tanto se tem vindo a falar nos últimos tempos. Porque, por norma, nós só analisamos um dado isolado do outro. E isto pode originar a uma conclusão errada. No sector imobiliário, nós devemos de olhar de facto para as vendas que estão a ser feitas, mas também temos que olhar para as avaliações bancárias. Porque as vendas dizem-nos aquilo que aconteceu e as avaliações dizem-nos aquilo que vai acontecer. Além disso, nós falamos muito sobre os imóveis que foram vendidos. E a pergunta é, e aqueles que não são vendidos? E aqueles que o negócio cai e que ninguém fala? É que para nós termos conclusões acertadas, nós também temos que falar sobre todos esses que os imóveis caem e não chegam ao fim. Então, quando eu comecei a ouvir e a dizer que íamos falar sobre a mentira dos números, tem a ver com isto. É que ninguém está a falar sobre as vendas que não chegam ao final, sobre as vendas que caem. E hoje, ao conjugar a avaliação juntamente com as vendas feitas, nós vamos começar a ter mais clareza sobre a realidade do mercado. Então, vamos começar aqui a olhar apenas para o que aconteceu com o número de avaliações bancárias feitas no país e vamos conjugar com as vendas que foram oficializadas. Estou a falar de dados do Instituto Nacional de Estatística, não estou a falar de dados de nenhum portal imobiliário, portanto são as escrituras realmente efetuadas. Para terem ideia, foram feitas nos primeiros 3 meses do ano 93.780 avaliações em Portugal. Contudo, foram vendidos 37.745 imóveis. Significa que a diferença entre o valor total de avaliações feitas e o número de vendas realizadas foi apenas de 40%. Ou seja, 60% destas avaliações que foram realizadas não se traduzem em escrituras. E, obviamente, temos que pôr na equação que algumas das escrituras são com capital próprio. Portanto, este número ainda reduz muito mais. Claro que também as avaliações podem ser processos de transferência, mas mesmo assim vemos uma grande disparidade entre o valor de avaliações realizadas e o número de vendas. Para terem ideia, nos primeiros 3 meses deste ano, face ao último trimestre do ano passado, foram vendidos menos 5.339 casas no país. A diferença entre o valor de avaliações realizadas, o número de avaliações realizadas e o número de vendas feitas no país inteiro, há uma discrepância e apenas 40% se traduz em venda. Se eu for ver a Madeira, nós tivemos 1.879 avaliações feitas nos primeiros 3 meses deste ano e foram escriturados 665 imóveis. Apenas 35% chegaram à escritura. São 5 pontos percentuais de diferença. Pode não parecer muito, mas acreditem, é um início de algo. Porquê? Porque até ao trimestre anterior nós estávamos com o mesmo rácio do resto do país. Então, neste momento, estamos a avaliar mais, então, quando falo mais é em número, e estamos a escriturar menos. Face ao ano passado, ao último trimestre do ano passado, foram menos 200 imóveis vendidos na Madeira por trimestre. A diferença é muito grande. Nós tínhamos feito 865 vendas no quarto trimestre de 2025 e agora fizemos apenas 665 vendas. Nitidamente estamos a abrandar muito mais que o resto do país. Além disso, também podemos concluir algo, é que estamos a avaliar mais e a escriturar menos. Então, uma das possíveis explicações, obviamente isto não é uma explicação única, uma das possíveis explicações, de facto, é os processos começam, provavelmente são feitos contrato de massa compra e venda, e quando vai lá o avaliador, o negócio cai por terra. Imagine alguém que diz, o meu imóvel vale 600 mil euros. E este preço não é o preço real, é o preço imaginário. É apenas o preço que o proprietário achou que deveria receber pelo imóvel. Baseado apenas em especulação, baseado apenas em opinião do próprio. Quando o comprador lá vai, ele até pode estar predisposto a aceitar dar este valor. Então aí faz o contrato de massa de compra e venda. Mas depois, quando chega lá o avaliador do banco, muitas vezes diz, nós não queremos avaliar em 600 mil euros, por exemplo, avaliamos em 530 mil euros. O que é que isto implica? Implica que o comprador terá que entrar com mais dinheiro. Quando esse dinheiro existe, até o negócio pode se concretizar. Quando esse dinheiro não existe, o negócio deixa de se concretizar. Então, esta é a verdade que ninguém conta. Na Madeira,
estamos provavelmente a perder mais negócio do que no resto do país, porque provavelmente as pessoas estão a pôr os imóveis à venda sem ter este detalhe muito importante, que é, tudo bem, alguém quer vender por este preço e alguém pode querer comprar, mas depois temos que pôr na equação que a opinião do avaliador do banco vai ditar se o negócio avança ou não. Do ponto de vista de número de avaliações, tivemos aqui uma descida no país inteiro, portanto a laranja é a Madeira e a azul o país. Tivemos uma descida no número de avaliações realizadas e depois tivemos aqui uma recuperação desse valor, ok? Neste momento, quer a Madeira, quer o país, estamos a avaliar mais, mas reparem, avaliamos mais e escrituramos menos. Grande divergência que está aqui a existir. Se eu for por tipologia, eu vou ver que os apartamentos, na média do país, são os que têm o maior número de avaliações solicitadas, ok? Contudo, na Madeira acontece um fenómeno diferente. É que na Madeira faz mais avaliações de moradias do que fazemos de apartamentos, o que é o oposto do país. Curiosamente, nós temos mais apartamentos na Madeira do que temos moradias. Basta passarmos aqui nesta rua que temos aqui nas Madalenas, vejam, por cada bloco eu tenho 20 ou 30 frações para ter uma ou duas moradias. Portanto, então só aqui nós já temos uma grande discrepância e é preciso começarmos a compreender porque é que no país temos mais apartamentos a ser avaliados do que moradias e na Madeira temos o oposto. Será porque o preço dos apartamentos está a ficar demasiado descontrolado e sem fundamento e por isso é que as pessoas estão a dizer por isso se compram uma moradia? Será isto? Não sei, é apenas uma hipótese que deixo aqui no ar. Se eu for agora ver o valor mediano das avaliações bancárias, também vem aqui um dado curioso. Isto é a média das moradias, o valor da avaliação, média das moradias no país inteiro, 1.581 euros ao metro quadrado. Sim, por aquilo que pareça, é um valor inferior ao valor que aqui na Madeira se pede para construir um metro quadrado. Na Madeira pedimos ao dia de hoje 2.200 euros ao metro quadrado. Então a média do país é completamente distinta. Significa que provavelmente este valor que é pedido aqui ao dia de hoje para construção também se calhar está um pouco especulado. Se eu for ver as moradias na Madeira, o valor desceu face ao mês anterior. Nós estamos com 2.159 euros de avaliação por metro quadrado das moradias na Madeira. Quando nós vamos ver os apartamentos na Madeira, nós o que temos é que o valor são 2.882 euros por metro quadrado. Atenção, é normal a avaliação por metro quadrado no apartamento ser maior do que é na casa. Sempre foi assim, tem a ver com o custo de construção, portanto sempre será desta forma. Contudo, vejam a grande discrepância que aqui nós temos. 2.159 euros nas moradias e 2.882 euros nos apartamentos. É uma diferença muito grande. E agora logo a seguir vão ver um dado curioso e vamos perceber qual é a zona da Madeira que se calhar os preços podem ter alguma surpresa num curto espaço de tempo. Já lá vamos. Aqui nós vemos por concelho. Então, eu posso aqui compreender que o valor médio da Madeira são 2.598 euros ao metro quadrado, é o nosso valor médio. Se eu pensar que o Funchal, em fevereiro, todos tiveram uma pequena descida, mas depois recuperou e agora já começou a estabilizar. Digamos que o valor no Funchal começou a ficar na sua maturação, 2.982 euros ao metro quadrado. É importante as pessoas terem ideia deste valor, porque este é o valor que é dado pelo Banco de Portugal das avaliações realizadas. Quando eu tenho alguém, por exemplo, que quer pôr um apartamento T0, onde pensa no valor global e não pensa no valor por metro quadrado, eu de repente tenho imóveis que têm um valor de 9.000 euros ao metro quadrado. Ora bem, isto não passa na avaliação. É uma discrepância muito grande. Se eu for ver então outra situação, eu vejo que a Câmara de Lobos teve uma desvalorização e depois manteve-se agora um valor constante, 2.402 euros por metro quadrado. E agora reparem, a verde está Santa Cruz. E Santa Cruz começa aqui a alterar a tendência de todo o resto da ilha. Santa Cruz continua aqui na sua subida e já vai em 2.586 euros ao metro quadrado. Reforço que o ano passado isto estava ao contrário. Aliás, em janeiro deste ano,
nós tínhamos que Santa Cruz valia menos por metro quadrado do que Câmara de Lobos. E agora isto inverteu-se. A pergunta é, estamos a construir muito mais coisas em Santa Cruz? Ou, pelo aumento da procura em Santa Cruz, porque era teoricamente um dos preços eram mais competitivos, agora inverteu-se e poderíamos ter uma zona que pode estar a crescer mais do que está fundamentado. Eu atrevo-me a dizer que se não fosse aqui a valorização de Santa Cruz, neste momento o valor médio da avaliação na Madeira teria baixado, porque foi a única zona que continuou a puxar os preços para cima. E se nós de facto formos ao mercado, nós já vemos neste momento imóveis que estão à venda por um preço acima do Funchal. Reparem, mas mesmo assim há uma grande diferença entre os 2.516 euros, que é o valor médio das avaliações, e o valor que temos visto agora de promoção destes imóveis, que facilmente vemos imóveis no Caniço a 3.100 euros por metro quadrado. O que é que isto significa? Não se espantem de chegar lá ao avaliador e dizer que aquilo não vale. Esta é a mentira dos números, porque o valor que muitas vezes vemos na internet não reflete aquilo pelo qual é escriturado. É que agora começa a acontecer outro fenómeno. É que as pessoas põem à venda por um valor, mas depois no valor de fecho é completamente inferior àquilo que lá estava. Quando o resto da Madeira, nomeadamente Câmara de Lobos, então, para quem anda neste ramo, sabe que a maior parte das pessoas diz que até preferia ver em Câmara de Lobos, porque o clima é melhor, porque os acessos são melhores, e claro que as pessoas preferiam ver cá, só que o que nós vemos é, precisamente, Caniço, como era a zona da periferia da Madeira, em que os valores eram mais competitivos, houve essa procura pelo crédito de habitação jovem. Mas as pessoas estão completamente equivocadas, porque o valor ao metro quadrado já é mais alto do que em Câmara de Lobos. Obviamente, se pensarmos Câmara de Lobos Vilha, portanto, em baixo há pouca oferta, também não há ali muitos prédios, mas pensamos na periferia, há muitas soluções com um preço igual, mais competitivo do que Caniço. Em forma de conclusão, o país desceu 8,7% face ao período homólogo no número de vendas, a Madeira desceu 25,6%. Basicamente são 3 vezes mais a descida que temos na Madeira face ao resto do país. E uma das justificações prende-se precisamente com o número de imóveis e de processos que não chegam ao fim. E esta explicação ainda ninguém deu às pessoas através das redes sociais ou dos meios de comunicação social. Porque quando eu volto aqui atrás e quando eu vejo que eu não tenho uma desaceleração no número de avaliações, mas tenho uma desaceleração exponencial no número de vendas, então conclui-se que provavelmente os imóveis foram para um patamar de valores onde o próprio banco já não consegue validá-los. Qual é o efeito imediato disto? Mais processos que caem. Então a única certeza é, na Madeira existem mais processos que não chegam ao fim do que no resto do país. Esta é a certeza que fica. Então, se vai pôr o seu imóvel à venda, e eu sei que neste momento o mercado está muito baralhado, há pessoas que ainda acreditam que o mercado está a subir, ainda acreditam que se não vender este ano e vender para o ano, o preço vai estar melhor, mas os números e os dados apontam que de facto pode não ser assim. Então, o mais certo é, antes de formar a sua ideia de quanto é que acha que vale a sua casa, a melhor solução seria olhar para os números oficiais. E se está a pensar, epá, mas isso são muitas folhas. De facto são muitas. Nós podemos resumir isso e podemos ajudar nessa sua incerteza. E não esqueçam, subscrevam o nosso canal de YouTube. Ser muito mais do que uma imobiliária.